Sabemos que está tendo um conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas, que está ocupando a faixa de Gaza. Com base nisso, levantou-se uma tensão onde outras nações também querem se envolver nesse embate. Com base nisso, algumas pessoas estão cogitando até na Terceira Guerra Mundial. Será que esse é o sinal da volta de Jesus Cristo? Será que os cristãos estão falando a verdade com base nesse conflito que estamos vendo nos dias atuais? Bom, então fique comigo até o fim porque tem coisas interessantes para compartilhar contigo e vos mostrar que há uma grande mentira por detrás disso tudo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Detetive da Fé. Hoje estarei abordando sobre um assunto que muitas das vezes os cristãos se apegam para poderem trazer um discurso apocalíptico, mas que no final das contas não passa de um grande equívoco. Se você é crente, se você é cristão, se você é um irmão em Cristo, acompanhe esse vídeo até o fim, porque vai te fazer refletir um pouco a respeito da sua fé e não se deixar enganar por muitos discursos que se vendem por aí de apocalipse, só porque ouvimos falar de uma guerra aqui, uma guerra lá, um desastre natural aqui ou um desastre natural lá. Entendem perfeitamente? Então vamos lá ao que interessa. Estarei reagindo a 3 vídeos do mesmo criador de conteúdo que trouxe esse discurso apocalíptico. Achei interessante porque nele existem várias falácias que podem ser destrinchadas aqui, né? Para vocês poderem entender que não haverá volta nenhuma de Jesus nos dias atuais. Que isso é um contexto que estava voltado lá para o passado, como a própria Bíblia diz. Então vamos lá ao que interessa. Israel em guerra é um sinal que Jesus está vindo nos próximos dias. Na manhã deste sábado, Israel foi atacada brutalmente pelo Hamas, sendo invadida pelo mar, pelo céu e pela terra. Foram lançados mais de 2.200 mísseis ao país desde o início da guerra e foi considerado um dos maiores ataques sofridos pelo país nos últimos anos. Acontece que estão se aproveitando desse hype do ataque, né? Inclusive um ataque covarde que Hamas fez. Estão aproveitando-se desse hype aqui para poderem pregar a ideia de que o fim dos tempos está próximo e que Jesus está quase voltando. Galera, guerras e conflitos sempre aconteceram. Está na cara, mas está muito na cara, que o Estado de Israel, numa região onde tem várias outras nações que não enxergam eles com bons olhos, haveria sempre conflito e por isso está tendo sempre conflito. Não é porque está tendo guerra lá no Médio Oriente envolvendo alguns países junto com Israel que Jesus está por voltar. Nós já tivemos 2 grandes guerras famosas, que não fazem assim tanto tempo que aconteceram. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Mas também tivemos várias outras, inclusive em tempos que o homem ainda cavalgava e lutava com espadas. Sei que você me entendem, né? Mas a questão é essa, sempre houve guerras no mundo. Infelizmente sempre haverá guerras, porque o ser humano não é um bicho que não consegue se contentar com paz. Há sempre muitos interesses por trás, né? Conquista de território, recursos e por aí vai. Infelizmente, vai acontecer sempre isso. Não tem outra escapatória. Então esse conflito que está rolando agora, por estar assim na mídia, por estar a dar um boom por enquanto, tem muitos cristãos como esse cara aqui que estão se aproveitando dessa situação para trazerem mais uma vez o discurso apocalíptico. Benjamin Netanyahu imediatamente declarou isso como um ataque de guerra e disse que Israel vai responder à altura. E isso claramente é um sinal que Jesus está muito próximo de voltar. A Bíblia... ele disse que isso é um sinal de que Jesus está por voltar e que o tempo está próximo. Ele diz, a Bíblia diz. Vamos lá falar um pouco de Bíblia antes dele expressar alguma coisa. O que acontece? Meus queridos, estou vos pedindo um grande favor, principalmente se você for um cristão. Por favor, leia a Bíblia. Por favor, leia passagens difíceis que parecem para ti contraditórias. Eu digo que parecem porque talvez você não conheça lá muito bem, né? E possa agir na defensiva para dizer que parece contraditória, né? Mas realmente são contraditórias. Mas leia as passagens que te parecem contraditórias. Então vamos lá. Em Mateus 24, 34, está escrito o seguinte: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Foi Jesus dizendo na narrativa que não passaria aquela geração dele sem que todos os sinais que ele citou antes nesse mesmo texto, nesse mesmo capítulo, acontecessem. Então ele disse, vocês não passarão, a geração de lá, não passarão, não morrerão. Vocês verão esses sinais acontecendo e eu estarei de volta. Entende? Então foi tudo voltado para aquela época. Se vocês olharem no grego, que é a língua original a qual foram escritos os evangelhos, né? Vocês vão se deparar com o seguinte.
Esta, que significa utos. A tradução é essa daí. E geração, genea. Entenderam? Então a tradução é adequada sim para isso. Se vocês olharem nas epístolas paulinas, Paulo, em Colossenses 1:23 e em 1 Tessalonicenses 4:15, disse que todo o evangelho foi pregado. Desculpa, que o evangelho foi pregado a toda criatura que ia debaixo do céu. E em Tessalonicenses, que é o texto a seguir que citei, ele disse que aqueles que estavam vivos naquela época deles não morreriam igual aos que já estavam mortos, sem verem Jesus voltar. Ou seja, eles estariam vivos para ver Jesus voltando. Então toda essa questão da volta de Jesus está voltado para aquela época. Não para os dias atuais, para o século XXI, ano de 2023 ou 2024 para frente, entendem? Não tem nada a ver com esse tempo aqui. Então, com base nisso, se criou um grande anacronismo. E tem muita gente, como por exemplo esse camarada do vídeo que estou reagindo, que está se aproveitando dessa situação que está acontecendo lá entre Israel e Hamas para poderem pregar a volta de Jesus. É só mais uma falácia dentre várias outras que já usaram em outros conflitos que já aconteceram e Jesus nunca voltou. Diz no livro de Ezequiel que uma grande batalha aconteceria em Israel e essa guerra seria travada nos montes de Israel com os filhos de Israel reunidos. Não duvido que ele pegou essa passagem de Ezequiel e fez também um anacronismo para forçar nos dias atuais. A passagem não dá nenhum respaldo que é algo que está por acontecer num futuro distante. Não dá nenhum respaldo. Por que digo isso? Porque se vocês abrirem a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, vocês vão ver que o povo de Israel guerreou bastante contra vários outros povos. Não é à toa que o Deus de Israel é retratado como o Deus do exército, ou dos exércitos, né? Já nem me lembro se era mais no singular ou no plural, mas enfim, vocês entenderam a questão. Não é à toa que ele era tratado como o Deus dos exércitos. Eu acho que é no plural. Entendem? Porque Deus ajudava em guerras, para eles poderem vencer algumas guerras, mas também castigava eles, né? Quando faziam a merda deles aí. Merda é o que é não adorar ele. Entenderam? Mas assim, eles tinham inimigos como, por exemplo, quem? Ao qual guerrearam? Midianitas, Amalequitas, Filisteus, Edomitas e mais outros caras por aí. Entendem? Então, se vocês lerem a Bíblia, é um povo que sempre esteve em guerra. Inclusive está tendo guerra até nos dias atuais. Os caras lá não se entendem, sempre teve conflitos. E o cidadão está pegando Ezequiel e tentando aplicar nos dias atuais. Anacronismo. É nesse momento em que Deus vem e intervém. Meus amigos, estamos diante do fim dos tempos. Esteja preparado, pois Jesus está chegando. E se você quer ir para o céu, escreva o seu nome. Esteja preparado porque Jesus está chegando. O que acontece? Digamos que um adolescente de uns 14 anos, 15 anos, veja esse vídeo. E daí passa um bom tempo, o cidadão fica já com uns 80, 90 anos. E Jesus não voltou coisa nenhuma. Na sua adolescência ele viu esse vídeo no caso, é um exemplo que eu estou dando, né? Viu esse vídeo no caso e acreditou que Jesus está por voltar, porque está rolando um conflito entre Hamas e o Estado de Israel. Entendem? Daí a pessoa chega nos 90 anos, 80 e Jesus não voltou coisa nenhuma. Como é que vai estar a mente dessa pessoa? Talvez ela vai tentar se convencer de que aquilo ainda é verdade, naquela esperança falsa que os cristãos têm na sua cabeça. Ou talvez ela abandone sua fé e veja que tudo isso não passou de uma mentira porque estavam aproveitando de um hype de guerra. Entendem? O nome de quem você ama muito, pois estaremos fazendo uma oração especial por vocês. Teria Deus respondido Essa aqui já é um outro conteúdo, né? E prestem bastante atenção no que ele vai falar aqui. dos ataques do Hamas contra Israel? Como todos sabem, o grupo terrorista Teria Deus respondido os ataques em Israel pelo Hamas? Hamas e Jihad atacaram Israel no sábado pela manhã. E literalmente, logo após os ataques a Israel, um terremoto de magnitude 6,3 aconteceu no país muçulmano. Ou seja, imediatamente, logo após o ataque, aconteceu um terremoto num país muçulmano, que depois vocês vão ver pela frente, né? Aconteceu um terremoto lá. Deus respondeu de forma imediata
a uma violência com outra violência. Não é surpresa, porque no Antigo Testamento vemos muito bem que ele é um Deus bem violento. Inclusive, para quem acredita na Santa Trindade, de que o Deus do Antigo Testamento também é Jesus Cristo, então Jesus Cristo no Antigo Testamento agia de forma bem violenta, que contradiz bastante aquela persona de Jesus Cristo que nós temos no Novo Testamento, não é? Mas é assim, um exemplo prático para vocês terem uma ideia, está em 1 Samuel 15, a partir do versículo 1 até o 3 por aí, onde Deus ordena para os israelitas, enfim, se bem que tem uma diferença, né? No caso eram israelitas, para os israelitas aniquilarem bebês recém-nascidos dos amalequitas, que seriam seus inimigos. Isso é agir com muita violência, inclusive exagerar demais, né? Mandar matar os bebês recém-nascidos dos inimigos. Mas foi uma ordem de Deus. Eu citei aqui a passagem e façam o favor, por favor, queridos irmãos em Cristo que estão vendo esse vídeo, façam-me o favor de lerem essas passagens do Antigo Testamento, como essa que eu citei agora. E nesse caso, de alguma forma ele está nos mostrando nesse vídeo, camarada, que Deus agiu com violência. Sendo que no Novo Testamento ele diz que é para oferecer a outra face, caso te esbofetearem de um lado, que é para não revidar com violência, né? Mas é todo um mar de contradições que infelizmente não conseguem organizar, porque a Bíblia é um livro que foi escrito ora por esse cara, ora por aquele, e não tinham concordância entre si e acabaram errando o alvo. Não é? Não tem nada de inspirado aí, nada de divino. Por favor, meu querido amigo cristão que está vendo esse vídeo, não fique chateado com as minhas palavras. É uma questão de você ler, comparar, pesquisar e por aí vai. Capite? Onde residem também os grupos Hamas e Jihad que atacaram Israel. O terremoto acabou provocando a morte de mais de 2.000 pessoas. Ou seja, aconteceu um terremoto no Afeganistão, onde o camarada disse aí que estão alguns desses grupos, né, que atacaram Israel. E isso foi uma resposta imediata de Deus. Mas é engraçado, né, porque quando nós, ateus, cobramos dos irmãos em Cristo milagres de enfermos, ressurreição de pessoas mortas e por aí vai, mais outro tipo de milagres, né? Eles não conseguem fazer. Sendo que para eles, Jesus Cristo disse que é para irem ao mundo, pregarem o evangelho a toda a criatura e fazerem milagres, não somente eles, como aqueles que fossem, que tivessem sido convertidos. Entendem? Um exemplo, se eu for um cristão, sair por aí pela rua, evangelizar alguém e essa pessoa se converter para o cristianismo, essa pessoa teria a capacidade de poder operar milagres, como por exemplo, beber coisa mortífera, não morreria, seguraria em serpentes e curaria enfermos. Isso está lá no fim do livro de Marcos. É só pesquisarem, meus queridos. Jesus também disse em João 14, 12, ou é 12 e 14? Estou confundindo, mas deve estar aparecendo aqui na tela, né? Jesus disse nessa passagem que aquele que cresce nele faria obras maiores do que ele fez, do que ele próprio Jesus fez. Hoje temos muita gente que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, mas não conseguem operar um milagre onde Deus responda de forma imediata. Mas quando se trata de violência, porque o terremoto foi violento e matou aproximadamente 2.000 e poucas pessoas por aí no Afeganistão. Quando se trata de violência, aparece um camarada como esse daqui, faz um conteúdo dizendo que Deus, no seu achismo, que Deus respondeu de forma imediata, com violência. Mas para curar, para fazer o bem, alimentar um monte de pessoas que estão esfomeadas, ou seja, fazer o bem assim de forma generalizada, Deus nunca responde. Sequer de forma imediata, né? E quando acontece alguma coisa, sempre associam com Deus. Mas não é Deus, não. Então vamos lá. Mais de 9.000 feridos e mais de 1.000 casas foram ao chão. E tudo isso aconteceu no mesmo dia, logo após Israel ser atacada brutalmente por terroristas. Galera, digamos que aconteceu mesmo exatamente no mesmo dia. Será que esse camarada já ouviu falar em coincidência? Tem a questão da coincidência, mas também tem um outro fator que eu vou explanar para vocês aqui e espero que entendam muito bem. Principalmente você que é irmão em Cristo, né? Vou explanar uma coisa no fim desse vídeo aqui, do segundo vídeo.
que causou o terremoto. Vamos lá. O terremoto aconteceu no Afeganistão, onde membros do Hamas e Jihad moram. Seria uma resposta de Deus aos ataques feitos à sua terra santa, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para dar vitória a vocês. Os sinais já estão acontecendo. Eu acho muito engraçado, né, o jeito como eles fazem esses vídeos daqui. Claro, existem estratégias para você poder cativar ou captar a atenção do público, né? Mas geralmente nos vídeos de shorts a gente vê alguns conteúdos que têm essa questão de sensacionalismo por trás, né? Principalmente algumas falas assim também que é para massagear o ego dos crentes que não pesquisam por outras coisas. Essa música do fundo, o jeito como ele está falando, com base nesse acontecimento que está rolando lá entre Israel e outros povos daí que são inimigos, né? Isso tudo acaba de alguma forma cativando o crente que está vendo esse tipo de conteúdo, né? Faz com que ele tenha uma visão apaixonada da coisa, de que Jesus vai voltar. Pô, meu Deus existe, é poderoso porque respondeu com um terremoto aí ao ataque do inimigo no seu povo, né, no povo escolhido. A pessoa começa a desencadear um monte de emoções e coloca a razão do lado. Aqui, nós colocamos a razão em primeiro lugar, a emoção vem depois. Entendem? Então, o objetivo aqui é desmascarar esse tipo de discurso apocalíptico que estão usando com base nesse conflito que está tendo entre o Estado de Israel e Hamas. Estamos diante do fim dos tempos. Em breve Jesus voltará. E se você deseja ir para o céu, comente "Eu quero". Bom, esse aqui já é outro vídeo, né? Que inclusive também achei bem engraçado. Aqui já vai envolver um pouco da astronomia. Galera, nesse segundo vídeo ele falou de terremoto que aconteceu lá no Afeganistão como uma resposta imediata de Deus ao ataque que fizeram a Israel, né? Então vamos lá. Se foi no mesmo dia, é questão de coincidência. Agora, para quem entende um pouquinho de geologia, sabe do que eu estarei falando aqui. Placas tectônicas. Esta imagem nos mostra a forma como as placas tectônicas estão distribuídas pelo planeta. Inclusive acaba sendo bem ilustrativo, porque cada cor representa uma placa no mapa. Agora, se partirmos para um outro mapa, um pouquinho mais detalhado, onde nos mostra os países, vocês podem ver lá Afeganistão, né, com as fronteiras marcadas em vermelho, para conseguirem se localizar. Se fizermos uma sobreposição daquilo que é o mapa das placas, vocês vão ver isso daqui. O país está na placa euroasiática e bem do lado, mas bem do lado, está a placa indiana. Claro, um pouquinho mais afastado está a placa arábica. Mas a questão é essa daqui. Onde o Afeganistão está bem próximo é no encontro entre placas, onde há convergência. Por isso é que vocês estão vendo essas setas apontando uma para a outra. Não é? Mas é que entra um detalhe interessante. Se vocês olharem o noticiário, onde o rapaz lá do vídeo pegou essa informação sobre o terremoto, detalha-se aí que o terremoto aconteceu no norte, mais especificamente no noroeste de Afeganistão. E com base nesse mapa das placas tectônicas, é óbvio que ocorreria terremotos nesse país, porque está num ponto crucial de encontro de placas tectônicas. Agora entendendo do porquê que aconteceu um terremoto lá e porquê que as chances de ocorrerem terremoto aí são altas. Porque lá é encontro de placas, pessoal. É simplesmente isso daqui. Não tem nada a ver com Deus respondendo ao ataque em Israel. Isso daí é tudo viés de confirmação do camarada que fez esse vídeo. É puro achismo. É querer colocar sua crença na frente da razão, pessoal. Basta uma investigação muito simples que vocês vão perceber que é tudo um monte de falácias para vender a ideia de que Jesus está por voltar. Bom, agora vamos finalizar aqui com esse último vídeo e reagir, né? Porque aquele pega um pouco do que envolve astronomia. E só lembrando aqui algo, eu não sou geólogo, não sou astrônomo, não sou um físico, pica das galáxias, não sou um químico, entendem? Mas pelo menos sou alguém que procura estudar o básico, lembrar algumas coisas da escola também, né? Para não ficar falando um monte de groselhas na internet com base em algum tipo de crendice, que é algo que o camarada aqui fez nesse vídeo e que vários outros cristãos também estão fazendo, só porque está rolando essa guerra entre o Estado de Israel e o grupo terrorista Hamas. Foi isso que o apóstolo João viu em Apocalipse. Algo tem chamado a atenção de muitos cristãos sobre uma visão que o apóstolo João teve e teria se cumprido na semana passada. Não, penso eu que não está nada chamando a atenção de muitos cristãos. É só algo que ele falou aí para querer dar um tchan na coisa, jogar purpurinas, deixar mais mágico, né?
Em Apocalipse 6,13 diz que as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. É importante entender que quando João teve a visão sobre o fim do mundo, ele tentou usar o que ele sabia na época para tentar descrever os acontecimentos. Então, se... Prestem muito bem atenção. Ele usou essa passagem para dizer que as estrelas do céu caíram como se você estivesse sacudindo uma figueira e caindo os figos, né? E que ele usou uma linguagem lá da época dele porque não tinha muito bem percepção do entendimento que nós temos atuais do que seriam estrelas e por aí vai. É isso que o rapaz falou aqui no início. Será que as estrelas que João viu seriam os mísseis caindo sobre a terra? Convenhamos que se parecem muito com estrelas, você não acha? Tá, para quem está vendo essas imagens aqui e não está entendendo o que está rolando, o que acontece? Israel tem um sistema de defesa, né, contra mísseis de inimigos que se chama o Domo de Ferro, né? Onde os mísseis dos israelenses interceptam mísseis inimigos e acabam batendo com eles, batendo até não. Como é que acontece? Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa para exemplificar, rapidinho, Richter. Vou usar minhas mãos. Não, melhor usar aqui coisa. Duas coisas diferentes que possam contrastar. Eu tenho aqui uma carteira e tenho aqui um negocinho para limpar os óculos, né? Um recipiente com líquido para limpar os óculos. Digamos que esse aqui é o míssil do Hamas, o branquinho aqui. E a carteira aqui é preta é o míssil dos israelenses lá, o míssil de defesa. Quando o míssil do inimigo está voando aqui, ó, o dos israelenses chega próximo, do lado, em cima, embaixo, sei lá, mas chega próximo e explode. Nessa explosão acaba também levando junto o míssil do inimigo, né? Antigamente eu achava que vinha e colidia mesmo, né? Mas explode próximo, daí com uma boa eficiência, inclusive. E é isso que acontece, é como vocês estão vendo nessas imagens, né? Coisas que parecem foguinhos de artifício lá, né? São mísseis, um míssil interceptando o outro para evitar com que caia em residências e por aí vai, né? Mas aí que tá. Se João tivesse uma visão de estrelas caindo do céu, não escreveria com tamanha ignorância, que já cai por terra a ideia de que ele colocou que não, naquela época foi isso que João tinha entendimento e que ele viu estrelas caindo e tal. Galera, como nós muito bem sabemos, o Sol, sim, o nosso Sol, o grande corpo celeste que está lá no centro centro entre aspas, né? Porque a órbita é elíptica, mas enfim, vou chutar centro. O grande Sol, né? Nosso grande Sol, o grande astro, corpo celeste que está lá, bem no meio do nosso sistema solar, é uma estrela. Sim, é uma estrela. Quando vocês olham para o céu, algumas outras estrelas afastadas a milhões, a uns tantos mil anos-luz de distância, são corpos volumosos e maciços. Só o nosso Sol já é estupidamente grande, muito, mas muito grande mesmo que o nosso planeta. Júpiter, que é o maior planeta que temos aqui no sistema solar, né, que é um planeta gasoso e gigante, acaba sendo uma coisinha em comparação com o Sol, como vocês podem ver nessas ilustrações, né? Se João tivesse visão de estrelas, realmente estrelas que são sóis, né, caindo sobre a Terra, nem faria o mínimo sentido falar que os sóis estão caindo na Terra. Esse planeta simplesmente seria evaporado. Um corpo mais maciço atrai o menos maciço no espaço, né? E sequer teria lógica dizer que os sóis, que são estrelas, estariam caindo na Terra, né? Seria a Terra sendo puxado por aquele que tivesse maior atração gravitacional. No caso, seria o nosso Sol, porque está bem mais próximo da gente, então chegaríamos primeiro no nosso Sol, né? E só de chegar no nosso Sol, que é estupidamente grande, já seríamos completamente evaporados. Então, numa visão que fosse mais correta, João teria que ver estrelas caindo, entre aspas, né, na sua perspectiva enquanto observador. Ele teria que ver estrelas caindo, mas à medida que se aproximassem do seu campo de visão, ficariam estupidamente grandes, porque estrelas são massivas e volumosas demais em comparação com o nosso planeta pequeno que se chama Terra. Então isso é pura ignorância daquela época, do autor daquela época aí, onde achava que estrelas eram coisinhas pequenininhas que poderiam cair do céu, e pura ignorância do camarada que pegou uma tecnologia que se parece com estrelas que estão a anos-luz de distância, falando de um ponto de vista bem leigo mesmo, e daí criou todo um malabarismo para poder dizer que seria essa
a visão de João vendo as estrelas caindo. E o crente que não é ligado nesses aspectos aqui básicos e científicos bate palma, achando que o cara que fez esse vídeo está arrasando, né? Sendo que a mesma pessoa que fez esse vídeo também não tem esse mínimo conhecimento, que não teria lógica dizer que as estrelas estão caindo na Terra. Ou seja, um ignorante escreveu isso lá no livro de João e outro ignorante está replicando, só que a moda mais moderna nos dias atuais, né? A moda ou ao estilo? Se bem que são sinônimos, né? Mas, enfim, ao estilo mais moderno. Vamos lá ver. E se for verdade isso, então significa que estamos vivendo os últimos dias aqui na Terra. Não, não é verdade. Se for verdade, não, nem considero também se for verdade. Não é verdade. Afirmo categoricamente que não é verdade. Meu querido, o autor desse vídeo aqui, seja lá quem for, nunca o vi pessoalmente, nem sei como é o rosto. Pesquise por tamanho das estrelas. Uma das estrelas que nós temos bem mais próxima da gente é o nosso Sol, né? E depois vem quem? Vem a próxima Centauri. A A ou a B? Já nem lembro mais se é a ou a B que está mais próxima, né? Tirando o Sol, no caso. É só pesquisar sobre isso que vai ver que isso tudo daqui de não, o domo de ferro eram as estrelas, possivelmente eram as estrelas que João viu na sua visão. Isso daí não passa de uma balela, não passa de uma mentira. E só você que realmente ama Jesus e deseja ir para o céu, escreva nos comentários. E como de costume ele fala isso no final do vídeo que é para poder atrair gados e ganhar um monte de inscritos aí para serem totalmente desinformados, né? Sabe qual é uma coisa que me deixa triste e me irrita ao mesmo tempo? É que qualquer estúpido, qualquer imbecil pode abrir um canal e falar qualquer besteira que envolva suas crendices, né? E com base nisso enganam e desinformam um monte de outras pessoas que também já têm em si o viés de confirmação da sua crença. Galera, não custa investigar, não custa pesquisar um pouco mais a respeito desse tipo de assunto. Entendem? Senão vai ser só mais uma pessoa imbecilizada e idiotizada. Eu não estou dizendo que todo cristão, todo crente é assim. Pô, tem crentes que são super inteligentes, inteligentes pra caramba, meu. De tirar assim, literalmente de tirar o chapéu, né? Só que infelizmente a grande maioria, a grande massa, são pessoas que estão sendo imbecilizadas e idiotizadas com base na crença deles. Não procuram e nem se esforçam. É ao mínimo estudar sequer a própria Bíblia, algo que deverão estudar de forma correta para entender se aquilo que elas professam com base no livro realmente é válido ou não, né? Mas enfim, o vídeo de hoje é esse daqui, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dar o like, ativar o sininho, se inscrever também no canal que é importante, né? A ativação do sininho serve para vocês verem as notificações dos próximos conteúdos. Agora estarão aparecendo aqui outros conteúdos para vocês poderem acompanhar mais vídeos do canal, né? Então é isso aí, a gente se vê numa outra ocasião, espero que fiquem todos em paz. Tchau, tchau e até mais.